Canal Fronteira Final. Operação Prato. O caso Roswell brasileiro. O que foi a Operação Prato? A Operação Prato foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira, FAB, entre 1977 e 1978 para investigar relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi e a cidade paraense de Viseu. A onda percorreu o litoral do Pará, chegando à Baía do Marajó e à capital Belém. A operação foi liderada pelo capitão Irangi Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima e documentou centenas de avistamentos através de fotografias e filmagens, tendo alguns dos seus documentos liberados pelas autoridades responsáveis. A sorte dessa Operação Prato sair é que o comandante, na época, tinha interesse disso e acreditava nisso. Quem era o comandante? Protásio Lopes de Oliveira, brigadeiro comandante 1º Comando. Está vivo ainda? Está, eu acho que está. Mora em Belém. E como é que surgiu a ideia da Operação Prato? Foi uma ideia sua? Foi uma ideia do comandante? Foi uma coisa do governo? Eu não estava em Belém nessa época. Tá? 77? 77. Eu estava servindo em Belém, mas estava fazendo um curso em Brasília. Quando eu retornei do curso, me apresentei ao meu chefe da segunda sessão e ele me perguntou se eu acreditava em disco voador. Eu não sabia nem que estava ocorrendo essa operação. E esse chefe era o Coronel Camilo Ferraz de Barros. Ele perguntou se você acredita em disco voador? Eu acredito. Aí ele disse, então agora você está encarregado desse caso. Por que os militares, mais especificamente a aeronáutica, foi acionada? Quais foram os motivos que culminaram com a necessidade de intervenção militar nesse local? Ei você que chegou até aqui! Dá like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para que o canal deixe de ser dadinho e vire Zé Pequeno. Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. É uma ilha que pertence ao município da Vigia. É uma ilha no litoral, já no água salgada, no litoral do Pará, frente à Baía do Marajó. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício, para o comandante do 1º Comando, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. É uma ilha de pescadores aquilo ali. E estava incomodando muitos pescadores. Eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Porque eram sobrevoados, voavam em torno das embarcações, às vezes alguns até mergulhavam do lado da embarcação, tá? Então, e passavam a noite, acendiam fogueiras e soltavam muitos fogos. Os fogos de São João, para afugentar pistolas, quando havia o sobrevoo, isso. Então a população apavorada, ele pediu, como era coisa do ar, ele se dirigiu ao comando do 1º Comando, pedindo providências. E o brigadeiro mandou que fosse investigar. Houve em algum momento participação de Brasília nisso? Quer dizer, houve a instrução de Brasília para que fosse averiguado? Brasília pediu cautela, caução, a confidencialidade? Não participei, na época eu era capitão. Eu recebi a ordem. Eu não participei desse entrelaçamento. Tá? Era do brigadeiro para a sessão. Nós éramos da segunda sessão dele. Então, se houve, era entre ele e Brasília. Eu não tinha que cumprir a missão que ele me determinou. Quais os objetivos dos militares naquela região? O que especificamente eles estavam investigando? Os objetivos eram observar um disco voador, fotografar, atirar no disco voador, enfim. Realmente tirar a prova, botar a claro isso, tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Mas a Força Aérea precisava saber o que estava realmente acontecendo. O que era isso que estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro. Porque nós temos a responsabilidade sobre o espaço aéreo brasileiro, a Marinha sobre a água territorial brasileira, o mar territorial brasileiro. E o Exército, a parte de segurança de terra, a nossa parte tinha que ser cumprida. E qual é a origem, vamos dizer assim, desse nome? O que motivou, vamos dizer assim, esse tipo de denominação por parte da população em relação ao fenômeno? Bom, havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas. Porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres,
no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente nas mulheres do seio esquerdo, homens no braço, na perna. Qual era a proporção? Quantas mulheres para quantos homens em média? Mais ou menos 8 para 10, em 10, 8 mulheres. Verdade. Em 10 casos, 8 mulheres. E vocês documentaram os efeitos físicos, as marcas, as pessoas, foi tudo documentado? Foi visto, foi analisado, foi visto por médicos. Tá? Tanto serviço como parte da operação? Alguns foram conosco. Não me lembro o nome deles. Quando vocês começaram as suas vigílias, então, e tiveram logo de imediato, aliás, o que aconteceu, as comprovações, as filmagens, alguma coisa assim? Não. Eu vou te dizer, sinceramente, eu entrei como advogado do diabo. Eu entrei para desmistificar isso. Para dizer que essa coisa não existia, que era vamos dizer, uma alucinação coletiva, que alguma coisa estava sendo vista que não era realmente nada de extraterrestre. Tá? Você imaginava que fosse o quê? Não sei, aves, a plumagem de uma coruja refletida refletindo a luz da lua, alguma coisa dessa natureza. Mas tá? nunca que podia imaginar até que fosse, mas não acreditava que estivesse vendo isso. E eu fui para ver se era realmente isso. E em quanto tempo o senhor teve essa confirmação? Eu passei 2 meses respondendo não para o meu comandante. Eu, quando voltava, passava uma semana e voltava no fim de semana para conviver um pouquinho com a família. O senhor passava semanas inteiras no mato, tá? E voltava fim de semana e a minha resposta para o comandante era não. Ele perguntou: você viu alguma coisa? Não. Eu vi luzes, mas nunca vi luzes que piscavam, passavam abaixo assim, mas nunca nada. Era realmente muito estranho. Mas eu não podia dizer o que era. Não vi. Eu via luzes, mas vi luzes, não sei o que é isso. E ao menos isso durante a noite? Durante a noite. E durante o dia vocês tinham alguma atividade também incorporada ao projeto? Também. Operação Prato? Entrevistas, a gente ia procurar ver as pessoas, entrevistar, preparar os locais onde a gente poderia ir de noite. Eu sabia que na noite anterior apareceu em tal lugar. A gente tinha várias informações a respeito daquele lugar, então provável incidência seria naquele lugar. E a gente se deslocava para lá. No lugar mais provável do acontecimento. Vocês tinham também acompanhamento do fato, coletando informações das testemunhas? Isso. Sempre fazendo, botando o nome da pessoa, para colocar no relatório. Um formulário próprio, um procedimento, uma metodologia de coleta. Isso. E a gente sempre botava o nome da pessoa, localidade, horário, como foi, descrição de cada fato de perfil. Tá? Na mesma localidade aconteceram 3 casos naquela noite. A gente ouvia as 3 pessoas. Que tipo de descrições que as pessoas davam, as mais comuns? Não. Tinha algumas estranhas e que a gente foi depois comprovar que realmente tinham acontecido. O fato que impactou a vida do capitão Irangê Holanda, e que possivelmente foi o motivo do fim prematuro de uma operação que estava a um passo da verdade. Ou não? Bom, isso foi 11 horas. A gente registrava a hora, a altura, direção, essas coisas todas que tinha que se preencher o relatório. Isso agora mesmo é que eu não saio daqui. Agora nós vamos ficar. Mas não tínhamos levado comida, não tínhamos levado café, não tínhamos levado nada. Água, nada. Aí o Luiz se propôs a ir à casa dele, um casebre na beira do rio, para fazer um café, trazer alguma coisa, pão, bolacha, sei lá o que fosse, para que a gente pudesse ficar mais à noite, beber água e tomar um cafezinho, um negócio. Aí ele saiu com um barquinho e tinha no meio do rio uma ilhota. Não tem mais do que 15 ou 20 metros de largura, não, mas é muito comprida. Parecia um submarino no meio do rio. Tá? Tem vegetação. Ele saiu com o barco e desapareceu nessa ilha. Nós não vimos mais o Luiz. Ele foi remando uma canoazinha, uma pirogazinha pequenininha. Ele saiu com um garotinho, um menino do lado, que foi com ele, foram remando, desapareceu do rio. Nós não vimos mais.
Logo que ele desapareceu, não demorou muito, eu estava em pé, em cima da tolda do barco, e os agentes conversando, mas era o chefe, não podia estar me dando a luz de estar tendo essas facilidades. Eles estavam lá à vontade, quem comandava era eu, então eu tinha que estar arisco. Veio do meu lado esquerdo, eu estava de frente para o fim do rio, para o começo do rio, aliás, de onde nós vimos, da olaria. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava vindo, continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui é direito. Os caras olharam, prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Estava uns 200, 250 metros. Não estava muito alto, não. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana. Aquela bola de ponta. Tá? Aquela bola de futebol americana, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha janelinhas. Eu não vi ninguém atrás daquela janela. Mas que tinha janela, tinha. Tá? E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Bem grande. Uma bola de futebol americana grande passando em cima da gente. A baixa altura. E fazia um ruído estranho. Fazia um ruído de esse ar-condicionado. Quando ele passando devagar em cima da gente, de propósito, devagar, bem devagar. A máquina filmadora estava acionada. E o mecanismo dela faz um ruído. Eu pedi que o agente que estava mexendo, estava filmando, que ele parasse de filmar. Porque eu queria tirar dúvidas. Eu não queria confusão desse ruído da máquina com o ruído que eu estava ouvindo. Aí ele bati no japonês. Eu falei que o cara era japonês. Bati no japonês e ele parou. Um é Flávio, o outro é japonês. Ele parou de... Você está ouvindo? Ele estou. Era esse barulho da catraca. Tinha um barulhozinho desse esquisito lá no meio. Tá? No meio desse barulho, esse oscilante. Tá? Aí ele continuou filmando, fotografando e tudo. Essa coisa passou, foi embora. Entrou no rumo do continente, do lado de Belém, foi embora. Não desapareceu, foi embora. Tá? Aí, bom, agora piorou, agora mesmo só sai daqui quando vi mais coisas, porque agora está pintando que pode acontecer mais alguma coisa na frente. Era mais ou menos, foi 11 horas, 11h30 por aí. Tá? No relatório está a hora certa, eu já faz tantos anos, mas era em torno de entre 11 horas e meia-noite. Tá? Nós começamos a conversar, a comentar, pô, mas que troço esquisito, você viu janelinha? Eu quero a história de detalhamento, pô, mas que tal, parece uma bola de futebol americano, parece, pô, não sei o que, tudo bom. 1h da manhã, entre 1h30, no relatório está preciso isso, ela veio acompanhando a mesma luz, só que não era mais âmbar, né? Era uma luz azul, muito forte. Ela veio acompanhando a lateral, a margem do rio oposta onde nós estávamos. Ela veio acompanhando, e a gente vendo, olha ali. Olha lá, e veio, quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores. Mas uma luz muito grande, um troço enorme. Essa foi a situação mais complicada, o caso mais extraordinário que o senhor viu dentro do projeto da Operação Prato? Foi. Ela aproximou, ela entrou para o Belém, depois ela voltou na nossa direção. A gente estava vendo que tinha uma luz lá embaixo, através das árvores, a gente via que aquela luz tinha penetrado pela mata dentro. Mas ela voltava na nossa direção. Ela veio e ficou postada na nossa frente.
na outra margem do rio. Sabendo o que vocês queriam. Parou na nossa frente, e depois eu fui, por curiosidade, depois aí por questão de exatidão do relatório, eu fui medir essa distância, 60 metros. Tá? Ele parou e ficou parado na nossa frente, aquele monstro, um sol azul. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucava a vista. As janelas? Não via nada, só via aquela luz muito forte, tá? Muito forte, um azul estranho, mas muito alto, muito grande, um sol enorme na nossa frente. Imenso, um troço inacreditável, incrível. E nós ficamos parados olhando, e agora? Aí eu fiquei com medo. Eu disse, pô, agora está muito perto. Estava do outro lado do rio. É menos do que a distância de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou assim uns 3 minutos, talvez, com essa luz azul, e a gente olhando, e ninguém falava, e filmando, fotografando e tal. E a gente olhava e disse, porra, agora? De repente essa luz azul apagou. Pum! Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto que Era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Tá parada na nossa frente. Não vi janela nenhuma. era um objeto diferente, então. Devia ser o mesmo, mas devia estar com o interior apagado, sei lá, alguma coisa assim. Não dá para, eu não te digo que vi janela, tá? Vi aquela bola de futebol, aquela coisa na nossa frente. Ficou mais algum tempo e de repente ela com medo, ficou com medo. E agora? Todo mundo ficou com medo. E agora? Se esse cara vem e carrega a gente, como é que fica? Ninguém sabia o que ia daí para frente, o que ia acontecer. Coronel, o senhor está a falar que esse tipo de ocorrência que o senhor está me descrevendo, que acontece na Amazônia, não é uma coisa comum em muitos lugares do mundo. Não. Não é. Isso é uma coisa extraordinária dentro da ufologia. A teoria do Capitão Holanda, sobre qual era o objetivo dos supostos seres que estavam, no entendimento do mesmo, realizando uma coleta de material genético dos habitantes locais. O que na sua opinião, é o objetivo dessas naves? O que, na sua opinião, essas naves insistiam tanto em aparecer no Nordeste, na Amazônia? Enfim, o que passava pela sua cabeça? O que era isso? Vou te responder uma conclusão minha, pessoal. Essa conclusão eu expus a alguns amigos sérios, porque ufologia eu trato com muita seriedade. Passei a me interessar muito mais depois que a aeronáutica parou, eu continuei interessado no assunto. E para mim é um assunto muito sério. Eu descarto muita coisa de avistamento que eu não vi, não tenho certeza. Então passei a estudar com muito mais seriedade isso. E fui procurar entender, eu já tinha visto. Agora eu queria entender. Eu queria tirar conclusões daquilo. Tá? Conclusões que eu não podia colocar no relatório. Porque eram conclusões minhas de estudar, de procurar entender, que não cabia no relatório. Tá? Eu fui oficial, como eu te disse, eu fui oficial de operações de selva. Tá? Por isso que vem minha conclusão. Eu fui oficial de operações de selva. E tive muito contato com tribos de índios. E a gente tinha muito cuidado, tinha muita preocupação de não transmitir para os índios alguma doença que tivesse contida em nós, controlada por anticorpos nossos, que eles não tinham, e você pudesse passar para ele uma gripe, um sarampo, uma difteria, alguma coisa dessa natureza, uma tuberculose, porque nós temos esse... É uma tragédia isso. Nós temos isso dentro do nosso corpo, mas controlado. Nós temos... essas coisas existem no nosso organismo, mas o nosso organismo tem defesa, e eles não tinham. E eu tinha muita preocupação de que, involuntariamente, mas mesmo cumprindo a missão, eu tivesse transmitido isso para os índios. Felizmente nunca houve um caso desse, eu não me lembro de ter involuntariamente danificado algum índio dessa forma. Essa era uma preocupação minha, E eu fui concluir uma outra coisa com respeito a o porquê que eles estão fazendo isso. Se eu fosse eles, eu me coloquei no lugar deles.
e eu precisasse de um aparecimento aberto, franco, direto, o que eu teria que fazer? Eu teria que me proteger, eu como eles, teria que me proteger. Me proteger como? Sabendo o que você, Jevaé, você, Petit, você porta dentro do seu organismo que possam danificar o meu. Entende? Eu só podia fazer essa defesa minha se eu tivesse uma amostra do seu sangue, uma amostra do seu tecido. E não foi difícil eu imaginar que eles estivessem fazendo nessas coisas que viraram até como chacota, viraram chupa-chupa, que eles estivessem fazendo coleta de material. Que eles estivessem coletando sangue para ver o que estava contido naquele sangue que pudesse danificá-los num contato necessário futuro. Certo? Então, e não só o sangue, como também material, células. Eu não sei o que essa luz com alta energia, o que ela podia fazer, se ela podia transportar esse material também. Partículas do corpo, pedaços do corpo, tá? Que pudesse ser mais tarde analisado por eles. Ou talvez até hoje está em moda esse negócio de clonagem. Uma partícula que tivesse DNA que eles pudessem fazer uma repetição. Isso já é recente. Na época eu não pensei nada disso. Tá? Mas pensei que eles estivessem coletando material para se defender, num contato que tivesse necessidade de fazer um contato próximo e que pudesse ser danificado por alguma doença. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Carl Sagan.